Fala aromáticos, tudo bem com vocês? Estamos de volta e no vídeo de hoje nós vamos analisar o primeiro episódio do anime Dr. Stone. Esse vídeo ele foi sugerido por um aluno meu há 2 anos atrás e só agora eu tive tempo de dar uma olhadinha, então a gente vai reagir a todas as questões químicas que estão expostas nessa animação que tem feito tanto sucesso aqui no Brasil e também no mundo inteiro. Bora lá ver? Bom, pessoal, de cara ele já fala aqui sobre uma suposta porção, um suposto composto que poderia ser chamado da porção do amor, né? A gente vê aí o personagem tentando se declarar e aí o colega lá do laboratório acaba falando para ele que tem uma droga que poderia estimular a liberação de feromônios. De fato, pessoal, existem algumas drogas e aí entenda como droga, quando a gente estiver falando sobre medicamento, tudo isso, qualquer composto a gente pode considerar como uma droga, tá? Por isso que o nome de farmácia, inclusive, também é drogaria. Existem drogas que são sim capazes de fazer você liberar hormônios em excesso e com isso você sentir adrenalina, você sentir prazer que é estimulado no caso da serotonina. Existem sim algumas drogas capazes de promover esse tipo de euforia, de sensação ao corpo humano, tá? Mas isso não pode ser ingerido assim de qualquer forma. Algumas dessas drogas, inclusive, são drogas ilícitas. As que não são ilícitas, quando são prescritas, somente devem ser ingeridas com acompanhamento médico, tá? A gente tem aí no caso dos antidepressores, que são drogas que estimulam a liberação de determinados hormônios, falando assim em linhas bem gerais, tá? Para o vídeo não ficar muito complexo, então essas drogas existem. Embora no vídeo ele desminta e fala que aquilo era gasolina, mas existem sim drogas capazes de proporcionar essa liberação de hormônios exacerbada. Bom, seguindo aqui, ó, que interessante, ele fala sobre os polímeros agora. Ele diz que cortando essas moléculas poliméricas dá no mesmo. Isso acontece, né, pessoal? Você que já viu esse tema de polímeros, ou você que nunca viu, a gente vai esclarecer agora. Vou mostrar aqui para vocês. A gente tem que uma molécula polimérica, um polímero, o que é um polímero? É uma macromolécula. O que é uma macromolécula? Lembre-se que macro é o antônimo de micro. E micro não é alguma coisa pequena? Então macro tem que ser algo grande. Então se é uma macromolécula, parece meio contraditório, né? Porque molécula é algo tão pequeno, a gente não consegue nem visualizar a olho nu, né? Mas existem sim as macromoléculas, que são moléculas muito grandes. E os polímeros estão enquadrados nessas macromoléculas. Então, um polímero é uma molécula grande, uma molécula muito grande, que é formada pela repetição de unidades menores, que a gente chama de mero. Então, quando você se depara com a estrutura de uma molécula polimérica, você vai observar que tem unidades pequenas que se repetem. Fala, opa, tem ali alguma coisa em comum dentro dessa molécula. Isso acontece porque a reação para a formação de um polímero, as reações que envolvem a formação de um polímero, na verdade, elas são reações entre moléculas ali iguais. Elas acontecem entre moléculas iguais, que são os monômeros, né? Então a gente parte ali do composto que tem a dupla ligaçãozinha, né, a insaturação, e a partir dali começam a ocorrer reações radicalares, e com isso a gente vai observar que um polímero é formado por moléculas que têm unidades pequenas, iguais e repetidas, chamadas de mero. Beleza, pessoal? Então é um tema bem interessante que ele já aborda aí no iniciozinho, né? Os polímeros têm diversas aplicações no nosso cotidiano. As mais comuns são essas coisas de plástico que a gente utiliza. Isso são polímeros, né? Então bem legal já ele trazer essa temática no começo do vídeo, mas bora seguir. Ah, que legal! Bom, pessoal, agora aí, né, uma vez que eles já acordaram da petrificação, a gente tem agora uma abordagem muito interessante
que trata do ácido nítrico, de uma reação do ácido nítrico com o álcool. Isso é interessante, pessoal, porque ele diz que reagindo, misturando o ácido nítrico com o álcool, a gente teria a formação de um composto chamado nital. Esse é o nome comercial que é dado para essa mistura. Você mistura o ácido nítrico com o álcool, que pode ser álcool metílico, álcool etílico, tá? E aí você tem então essa combinação dessas substâncias que tem o poder de fazer uma decapagem. O que é decapar? Decapar um metal é você retirar as impurezas, tudo aquilo que é impuro da superfície daquele metal, tá? Então, é justamente para isso que ele vai fazer essa mistura, né? Que o cientista propõe fazer essa mistura, para fazer uma decapagem, retirar. Só que no caso lá no caso aqui do anime, ele vai fazer uma decapagem mineral, né? Ele vai retirar os minerais para que a coisa que está por dentro ali ainda viva, né? Que esse é um dos mistérios, porque que continua vivo depois de mais de 3.000 anos, retira aquela impureza e o que está ali dentro então acaba por ser liberto, tá? Eu vou mostrar para vocês como fica aqui a reação do ácido nítrico com o etanol, né? E é bem interessante que eles propõem fabricar o etanol a partir da uva, né? Porque através da fermentação da uva, a gente vai ter ali as bactérias agindo, os micro-organismos interagindo com a matéria orgânica, vai se dar então a produção de etanol. E é bem interessante isso. Então, como ele não tem álcool, ele pensa ali, né, cientificamente, e dá um jeito de produzir o álcool para fazer então a solução de nital, tá? E é bem interessante porque essa mistura ela ocorre ali para esse efeito de decapagem. Só que o ácido nítrico ele também pode reagir com o etanol, e o mecanismo seria esse aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Então a gente tem aqui a hidroxila do etanol, ela atacaria aqui esse hidrogênio, que é um hidrogênio que tem em si uma carga positiva. Se a gente for avaliar pelo efeito indutivo, o oxigênio o oxigênio que está ligado ao nitrogênio acaba retirando um pouquinho ali os elétrons dele, deslocando essa nuvem eletrônica para perto do oxigênio, deixando o hidrogênio deficiente em elétrons, então ele acaba sendo facilmente arrancado aqui pela hidroxila. A partir do momento que essa hidroxila incorpora esse hidrogênio, a gente tem uma formação de um oxigênio positivo, e o oxigênio não é capaz de comportar bem essa carga positiva, haja vista que ele é um elemento bastante eletronegativo. Então, essa ligação ela acaba sendo rompida também com o ataque do NO2, que se liga ali à estrutura carbônica, formando então o nitrato de etila, que é um dos compostos que pode vir a ser formado por ocasião da mistura dessas duas substâncias. É interessante também, gente, que os compostos de ácido nítrico, eles tendem a formar esses gases e por conta disso eles são extremamente explosivos. Então é uma mistura que quando se faz precisa ser observada, as formas de armazenagem, porque pode causar explosão e alguns problemas em decorrência disso. Bom, do HNO3 ele fala aí, ó, que é um ácido corrosivo, mas o HNO3 por si só ele não é capaz de corroer pedra, tá, gente? Existem alguns ácidos que interagem melhor com um tipo de material ou com outro, né? Então o HNO3 especificamente ele não é capaz sozinho de corroer uma pedra, por isso que é feita então a mistura. Vocês devem observar de um outro seriado lá do Breaking Bad que a gente tinha o ácido fluorídrico, que ele não corrói um tonel de polímero, mas corrói uma banheira de louça, né? A gente teve aquele episódio que o corpo ia ser dissolvido e acabou caindo no andar de baixo porque o ácido fluorídrico ele corroeu a cerâmica. Então tem explicação para isso também, mas existem ácidos que corroem determinados tipos de materiais e outros ácidos que corroem outros tipos de materiais. Nesse caso, o ácido nítrico sozinho não seria capaz de fazer a corrosão daquela pedra e então ele atingir o objetivo dele naquele momento. Muito bacana aqui ele falando também sobre o método científico, né? Falando sobre o levantar de hipóteses. Não tem isso de que
nem não, de que há coisas que a ciência não explica, mas a ciência trabalha com hipóteses, a gente tenta investigar o que está por trás daquele fenômeno que a gente ainda não entende muito bem. Tá? Então a gente levanta hipóteses, né? Pode ser por isso, e aí a gente testa. Pode ser por isso aqui, então vamos testar. Você testa repetidas vezes para tentar chegar a algum resultado. Se não der certo, não é isso. Então essa hipótese falhou. Então vamos para outra hipótese. E tenta, né? Testa. Se comprovado, ok. Se não, buscam-se outros caminhos. E é assim que a ciência avança há centenas de anos e propicia para a gente tudo que a gente pode usufruir de tecnologia nas mais diversas áreas. Bom, muito interessante ele falando aqui agora especificamente, né, na produção do vinho. Um usa a força, o outro conhecimento químico, e é bem interessante que a gente tem a fermentação, como eu falei, né, mais uma vez. E agora, o mais legal, olha isso. Ah, que incrível, cara, eu tô amando isso. A gente tem aqui, ó. Ah, olha aí, ó, gente, separação de misturas. Agora vai falar sobre destilação. Né? Ele está falando que vai arrumar uma maneira de concentrar o álcool obtido. Ele vai separar, então, o álcool, que é o que interessa para ele, das impurezas, daquilo que para ele não é interessante. E aí você conhece muito bem essa técnica. Destilação. Tá? Tranquilo. Né? A gente pega, vou mostrar aqui para vocês, vou botar um esqueminha de como funciona a destilação. Né? A gente põe lá a substância, a mistura lá no nosso recipiente, no destilador, e aí a gente separa essa mistura pelos diferentes pontos de ebulição. Né? Você aquece a mistura, e aí quem tem ponto de ebulição mais baixo, né, temperatura de ebulição mais baixa, acaba saindo primeiro. E como funciona? Aquele líquido para entrar em ebulição, né, entrar em ebulição é passar do estado líquido para o estado gasoso. Então passou para o estado gasoso, ele vai subindo, até que encontra lá aquela canaletazinha que está com uma temperatura mais fria, né, uma temperatura mais baixa. Encontrando essa temperatura mais baixa, o que acontece? Condensa. Condensar é o vapor voltar para o estado líquido. Isso acontece até na panela da nossa casa, né, gente? A panela está lá fervendo, e aí quando a gente tampa, a tampa está um pouquinho mais fria, aquele vapor volta para o estado líquido. Vai voltar para o estado líquido, então vai pingar lá no outro recipiente, a gente consegue separar essa mistura. Bom, gente, muito interessante, eu adorei esse primeiro episódio. Vou assistir os outros episódios e vai ter análise, reação, então, a essa série que eu achei sensacional. Obrigado, Gabriel Paraguaçu. Vou te mencionar aqui nesse vídeo, que foi você que me indicou e eu fiquei protelando de assistir, e não conseguia, mas acabou que eu adorei. Muito, 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 muito bom. Já estou sabendo que está saindo os episódios até da segunda temporada, mas eu vou fazer isso aqui, então toda semana eu vou estar lançando um vídeo de análise, de reação a Dr. Stone, tá? Se você gosta do anime, gosta aí dessa animação e gostou desse vídeo, então compartilha aí com seus amigos que gostam também, que gostam de ciência. Se não conhece, manda também, porque vai ficar bem interessante. A gente pode arrumar uma maneira de interagir, discutir. Comenta aqui nos comentários o que você achou, se ficou alguma dúvida também com relação às explicações sobre a química envolvida, e a gente segue então fazendo essas análises. Falou, pessoal? Bom, gente, não deixa de se inscrever aqui no canal, de curtir, de compartilhar os vídeos, porque isso contribui muito para o nosso crescimento. Eu estou também em todas as redes sociais, o meu nome é Wallace Zago, você pode procurar por mim ou meu professor de Química também no Instagram. Tá bom, pessoal? Um beijo, até o próximo vídeo.